Tô com dificuldade aqui de arrumar meu suporte, cada hora tendo mais pro lado. Ótimo trabalho, app do Evangelho no Lar. Ficou off, vai voltar? Pô, pessoal, quem tinha um antigo que não tá funcionando, tem que desinstalar, porque o cara que criou o antigo deu umas brechas comigo aí, simplesmente largou mão, o cara criou um negócio e largou mão. E aí eu mandei fazer outro, e esse outro tá maravilhoso, mas você precisa desinstalar ele para baixar o outro. Então vai lá no Play Store, escreve Espiritismo Raiz tudo junto e baixa, ou no Apple Store. E lembra de, por favor, avaliar. Por que eu peço para avaliar? Não é porque eu quero confete, é porque quando tá bem avaliado, as outras pessoas que escrevem Espiritismo vão falar, pô, esse app parece legal, e vai baixar, e aí vai conhecer o canal, vai conhecer o nosso trabalho, vai conhecer os nossos estudos, tudo gratuito, obviamente, e vai ficar mais no Espiritismo. Então a ideia da avaliação é essa, é ajudar, porque o que é bem avaliado aumenta, sobe no ranking ali, e vai ficar mais fácil para a pessoa conhecer. Trabalho em um hospital de hemodiálise, como faço para me proteger dos obsessores? Na realidade, a hemodiálise não tem nada a ver diretamente com obsessores, né? Mas de fato um hospital ele tem talvez mais obsessores e uma energia bem ruim, porque embora coisas boas aconteçam, na maioria das vezes são coisas ruins que estão acontecendo ali. Sentimentos de dor, às vezes de raiva, né? Às vezes de revolta. Então não importa onde você esteja. Se você puder não frequentar lugares que têm baixa energia, é melhor. Então se você puder não trabalhar num bar, é melhor, por exemplo, que eu estou dando um extremo, né? Mas se você tiver que trabalhar no hospital, que não é tão ruim assim, né? O que você tem que fazer? Estar em dia com o Evangelho, fazer toda semana pelo menos, estar em concentração, com boas vibrações, ter certeza que você fez a reforma íntima, né? Que isso é importante. Quero morar em qualquer planeta, posso? Na verdade, você até pode, se você tiver um nível evolutivo muito alto. Mas aí você vai querer morar no planeta mais evoluído que você consegue, né, na realidade. Então, os espíritos muito evoluídos, eles podem sim morar em planetas onde ele quiser, mas tem que ter um propósito. Espíritos super evoluídos reencarnam em planetas inferiores? Sim, como a gente vê na Terra, um monte de espírito evoluído reencarnando, mas tem um propósito, né? Muitos deles têm expiações de vidas passadas, principalmente que ocorreram na Terra, e faz parte do processo, né? Agora, para eles encarnarem aqui sem motivo, sem expiação nenhuma, é difícil, hein? Tem que ter algum propósito bom. Não vou dizer que não exista, né? Ele tem que querer muito ajudar as pessoas, vamos dizer assim, né? E existe isso, mas, por exemplo, até Chico Xavier viveu na Terra e teve expiações, então não dá pra gente imaginar que algum espírito superior vai querer reencarnar aqui a troco de nada, né? E eu vou fazer um segundo, parte 2 para essa pergunta. Posso morar em qualquer planeta? Então, na verdade, isso está escrito lá no A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele fala o seguinte, que é muito comum isso, tá? O cara reencarna um tempo, por exemplo, no planeta Terra, cria umas expiações, depois ele vai reencarnar em outros planetas mais evoluídos, e depois ele volta para pagar as expiações dele na Terra, porque as expiações que foram criadas aqui, elas ficam aqui, para o cara pagar. E aí, isso ajuda já o processo do planeta geral. Já ajuda, por exemplo, o planeta que está num nível evolutivo, que precisa melhorar, na evolução geral. Isso está escrito lá, foi Chico Xavier que falou isso, não sou eu, tá? É o Caminho da Luz. Então, você pode reencarnar em outros planetas? Pode, se você tiver um grande nível evolutivo, com certeza, né? Edu, tem algum significado achar uma moeda de 50 centavos? Tem, a inflação tá tão brava que 50 centavos hoje em dia não vale mais nada, que a galera tá nem abaixando para pegar. Não, mas falando sério agora, pessoal, a gente tem que parar com essa mania de achar que as coisas que não tem que não significam tanto, sabe? Querem dizer alguma coisa nas nossas vidas. Tudo bem, você olhar as horas iguais, números iguais sempre, tá querendo dizer alguma coisa? Sim. É o seu anjo da guarda te dando umas dicas. Você quer saber mais sobre isso? Vai lá no YouTube, escreve Espiritismo Raiz, Horas Iguais, ou Eduardo Sabag, Horas Iguais. E aí você vai ver sobre isso. Claro, existem algumas coisas sim, mas não, por exemplo, achar uma moeda, coisas que não tem nada demais, né? Parabéns pelo trabalho, obrigado. Como o Espiritismo vê as guerras recentes e possíveis futuras? Bom, na verdade as guerras elas acontecem porque os seres humanos assim, ruins, na verdade, né? Provocam elas. Claro, é primitivismo. Se a gente for estudar o passado do planeta Terra, é guerra atrás de guerra, sem parar. Mas na realidade, tudo isso está acontecendo, obviamente, com a autorização de Jesus e com a permissão de que
até onde vai, vamos dizer assim. Não vai morrer ninguém que não deva morrer. É isso que eu falo. Uma coisa que os espíritos falavam para mim quando eu passava por expiações difíceis, etc. O que eu posso te garantir é que você não vai passar um segundo a mais do que você tem que passar. E no mundo de Deus, tudo é perfeito e a gente vive nele. Então, na realidade, tudo isso está acontecendo, está na programação, e o livre-arbítrio das pessoas, claro que está sendo usado, né, de forma ruim, mas aquelas que estão sofrendo as consequências têm expiações, senão não estariam, né? Como saber a psicografia se é de um espírito zombeteiro? Na realidade é o seguinte, não tem muito como você saber, tá? Porque os espíritos zombeteiros, eles usam uma linguagem bonita, inclusive pior ainda, eu sou sempre assim. Se eu tô de boa, parece um espírito falando muito bonito, eu já tomo cuidado, porque 90% das vezes é um espírito inferior disfarçando, entendeu? Eles sabem falar linguagem bonita e eles querem ferrar com você, mas eles falam bonito e tentam ferrar com você. Mas o único jeito de você saber mesmo é você olhar pelo conteúdo. Às vezes ele pode colocar uma carta com 2 páginas, 3 páginas maravilhosa, falando muitas coisas boas, mas uma frase ele vai lá e coloca algo para te atrapalhar. Entendeu? Então realmente não tem como, nem a energia mesmo dá para você identificar, entendeu? É desse jeito. E quem conversa com o espírito sabe que isso pode acontecer o tempo inteiro, a gente tem que ficar esperto. Espírito te elogia muito, porque eles querem que você eleve muito o seu ego para poder te... Como saber sobre os mentores? Bom, mentor espiritual, quem tem são médiums, ou por exemplo, médicos, alguns políticos, por incrível que pareça, na verdade, os políticos de forma geral, né? Só que alguns devem ter os mais inferiores do que mentor. Mas, de fato, esses mentores, eles servem quando alguém tem um propósito, principalmente com algum público em si. Então, até artistas, por mais que a maioria seja totalmente idiota, eles também têm mentores espirituais que tentam ali lidar, né? Mas a maioria acaba falhando na missão. Mas o anjo da guarda todo mundo tem. Ninguém, não importa. Está reencarnado, tem pelo menos um anjo da guarda cuidando dele. Pelo menos um. Além de outros amigos espirituais que podem estar juntos, entendeu? Então você nunca está sozinho, não se engane. Tá? Além do seu anjo da guarda, tem outros espíritos que estão olhando para você, que estão te ajudando, que estão te influenciando. Existe o acesso a uma vida futura, assim como a regressão de vidas passadas não existe, porque a vida futura ela necessita de uma programação, ela vai funcionar dependente do livre-arbítrio que você tiver nessa atual e das escolhas que você fizer durante ela e após ela. Então não tem como a gente prever o futuro para poder ter uma vida futura, né? Claro que os espíritos superiores conseguem sim prever o futuro com muito grande exatidão. Por exemplo, Jesus, muitas coisas que ele falou acontecem hoje, estão acontecendo na modernidade, principalmente quando ele está se referindo a falsos profetas, em várias outras coisas. Por quê? Porque um espírito como Jesus consegue ter um conhecimento muito amplo, muito avançado, algo assim muito maior do que a gente pode imaginar. Mas, embora alguns espíritos possam prever, não dá para você prever uma vida futura, porque é algo que precisa de muita estruturação e muito conhecimento e tal. Amo o seu canal, aprendo muito por lá. Queria recado do meu mentor. Pessoal, eu sei que a galera gosta muito de receber recado do mentor, coisa e tal, mas na verdade, o mentor, tudo que você vê no Evangelho segundo o Espiritismo é o que o seu mentor quer. É claro que às vezes é bom você receber olha, cuidado com os amigos, ou foca mais no seu trabalho, ou esse projeto vai dar certo, e às vezes eles falam isso. Mas na realidade, se você viver conforme o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a codificação de Allan Kardec, os livros de Chico Xavier, você vai viver bem, vai conseguir alcançar todos os seus objetivos, não vai ficar nessa oscilação de humor, porque você vai se manter em boa vibração. As boas coisas vão acontecer com você. E é verdade, o Espiritismo também traz prosperidade, né, em todos os aspectos. Então, assim, eu recomendo muito que vocês fiquem ligados, assistam um vídeo. E eu proponho 1 hora por dia de Espiritismo. Vai lá no Espiritismo Raiz e assiste um vídeo. Você é um cara nota 1000 e não merece nenhuma crítica. Eu te admiro muito, ó. Não tem problema não, muito obrigado, né? Mas eu não ligo pra criticar não, eu acho legal. Eu acho que assim,
tanto as críticas como os elogios não podem te modificar, entendeu? Elogios, críticas não me afetam, elogios não me iludem. Eu acho que isso é legal. Só coloca esse negócio aí pra criticar o elogiar pra ficar mais divertido, né? Mas é isso aí. Pessoal, eu queria lembrar vocês uma coisa. Não se esqueça de baixar o novo aplicativo do Espiritismo Raiz. Tá muito legal e agora a gente tá atualizando para ter os evangelhos também, mas tem um monte de outros conteúdos. Então vá lá na Play Store, se você tem Samsung, Xiaomi, Android, né? Ou vai lá na Apple Store, se você tem iPhone, baixa o aplicativo, escreve ou Espiritismo Raiz tudo junto, ou Eduardo Sabag separado, né? E você vai encontrar o aplicativo, baixa ele e não esquece de deixar sua nota boa. Vai lá, coloca 5 estrelas e fala, nossa, Eduardo é demais. Não esquece. Gostaria que você falasse sobre a vida de Jesus. Bom, a vida de Jesus, claro que ela não está inteira no Evangelho, no Novo Testamento, né? O que está no Novo Testamento é algo bem resumido, o que considerou-se mais importante de ser colocado. Mas nós sabemos, por exemplo, que Jesus é um espírito que já é um espírito puro há mais de 4,5 bilhões de anos atrás. Por quê? Porque no caminho da Luz ele fala lá que Deus deu a terra para Jesus cuidar, isso há 4,5 bilhões de anos atrás. Então imagina um espírito como esse reencarnando na terra. Claro que ele tinha só esse propósito. Tem gente que fala, mas ele era casado, mas ele ficou nervoso. Claro que não, óbvio que não. Quando ele estava encarnado, ele tinha total controle. Por exemplo, ele sabia quantas gotas de água tinha no Oceano Pacífico, se ele quisesse, né? Então a encarnação dele foi mera administrativa para ajudar esse povo terreno que é um povo bem atrasado. Te sigo há bastante tempo, adoro conteúdo. Essa guerra pode piorar? Pessoal, as guerras vão piorar muito. E por um motivo simples. O planeta precisa de algumas coisas para poder evoluir. Ele vai piorar para melhorar. É assim mesmo que vai acontecer. Para vocês terem uma noção, existem 49 ditaduras no planeta. Então a maioria dos locais, mais da metade do planeta, mais ou menos, acho que tipo metade, não vive em liberdade. Então como que você vai derrubar uma ditadura? Infelizmente, provavelmente com a guerra. Como que você vai mandar um monte de espírito extremista ser exilado? Eles precisam morrer, né? Então as coisas, infelizmente, precisam acontecer e faz parte do processo administrativo. Não tem como países que mandam nas pessoas pela sua vontade, onde não existe direitos, isso não é um planeta que é regenerado. Para que seja regenerado, essas 49 ditaduras precisam cair e as pessoas precisam ter pelo menos um... Proponho o seguinte para vocês, tá? 1 hora por dia de espiritismo. Se você não puder, começa com meia hora, tá bom? Mas não deixe de fazer essa meia hora. Sua vibração vai ficar estourada, você não vai mais ter problemas, vários problemas físicos com pessoas, dificuldades na vida vão melhorar, você vai se sentir no caminho certo, você vai se sentir preenchido, porque tem gente que acha que precisa ter uma namorada, um namorado, ou que precisa ter um carro, ou dinheiro, ou viajar, e não estão nessas coisas. Isso está dentro de você e na vibração que você se encontra. E para que você faça isso, você precisa realmente estar em boa vibração, e para isso você precisa do espiritismo. Pode conseguir sem o espiritismo? Pode, mas é muito mais difícil. Então, não se esquece de passar no canal todos os dias, assistir um vídeo. Tem vários conteúdos bons também. Não só, a gente tem conteúdo de estudo, nós temos vários Instagrams, TikTok. Lembra disso. As colônias espirituais estão preparadas para receber todos esses espíritos que estão desencarnando nas guerras? Com certeza. Vamos lembrar que lá no livro Nosso Lar, né, Chico Xavier, o primeiro livro de André Luiz, ele fala o seguinte, que espíritos superiores descem para a colônia e falam assim, ó, vocês vão ter que se preparar porque está acontecendo uma guerra e vai vir um monte de espírito. Então isso acontece. Inclusive na Segunda Guerra Mundial, uma guerra de 6 anos, morreram 60, 70 milhões de pessoas. Olha que número absurdo, é um número absurdo. Morre muito mais do que morre hoje em dia em qualquer uma das guerras que estão acontecendo. Então, é claro, o plano espiritual é perfeito. Como aqueles espíritos superiores já sabiam o que ia acontecer na Segunda Guerra Mundial, então antes de começar, eles já descendo, já falaram, ó, vai se preparando, porque o pau vai comer, vai ficar louco o bagulho. Então, com certeza, e obviamente, eles já sabem de tudo que vai acontecer, as guerras que vão ocorrer, as pessoas que vão morrer, está tudo na programação. Então, já está tudo preparado. Fique tranquilo. Nesta encarnação, eu tentei suicídio 4 vezes. Quando eu morrer, você é considerado uma suicida? Não. Você vai ter sim algumas expiações, mas nem se compara pelo fato de você não ter conseguido concluir, graças a Deus, né? E também assim, por que você não conseguiu concluir? Provavelmente os espíritos não permitiam, porque
Aí é muito complexo, né? Não dá para falar sobre isso em 60 segundos, mas tem vários fatores. Por exemplo, tem pessoas que durante a noite sabem que isso está acontecendo, saem do corpo físico, pedem ajuda para os mentores, porque sabem que a matéria está tão forte, está atrapalhando tanto ela, não é a intenção dela, entendeu? Agora tem espíritos que não têm essa consciência. E aí esses espíritos, os mentores não vão intervir, vão deixar ele desencarnar. Então o que acontece? Expiação sim, você vai ter, mas não se compara como se você tivesse realmente conseguido, né? Graças a Deus não conseguiu, pelo amor de Deus. É o pior tipo de coisa que alguém pode fazer. Pior. Tem karma de tabela? Meu marido paga karma, com problema financeiro eu pago junto, sem dever? Não, não tem. Se vocês passam por um karma de tabela, um karma assim, se não for por culpa de vocês, por exemplo, preguiça ou imprudência, ou fazer as coisas mal feitas, sem vontade, né? De qualquer jeito. Se não for por isso, com certeza vocês criaram esse karma junto lá atrás. E é muito comum isso daí, né? Famílias inteiras pagam os mesmos karmas, não porque o pai deve, todo mundo vai ter que pagar. É porque eles criaram o problema lá atrás, em outras vidas, então mesmo você fazendo tudo certo, você ainda vai passar por dificuldades. É por isso que tem gente que nasce em países extremamente ricos e que não tem dificuldade nenhuma, e pessoas que nascem em países que não tem nem saneamento básico, nem água, nem esgoto, né? Porque cada um tá ali com a sua realidade, né? Espiritual, física, tudo junto, e um sistema onde Deus é o soberano e um sistema perfeito, né? Sou espírita há muitos anos, mas precisava de alguém com atitude igual a você. Bom, é o seguinte, o espiritismo precisa de vocês, tá? Nós estamos sendo massacrados por ateus, por espíritos obsessores das trevas, por pessoas que trabalham, encarnados que trabalham em nome desses espíritos, né? Muitos artistas, por falsos cristãos de outras religiões, por outras religiões também, claro que não estou falando da religião em si, por radicais tontos dessas religiões, não por causa das pessoas, porque as outras religiões são ótimas, os problemas são as pessoas. E o que a gente tem no espiritismo? Uma porção boa da população que é espírita, mas muitos deles que têm vergonha, covardes que não querem admitir que são espíritas. O próprio Allan Kardec fala sobre isso. Jesus fala, se você não me defender, você não vai ter minha defesa. Jesus fala isso na Bíblia. Então, você espírita, passe a divulgar o espiritismo, a falar para as pessoas sobre isso,